Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira, 27 de junho de 2024. Agora 6 horas e 33 minutos. Você confere então mais uma edição do Jornal Verde Vale aqui pela 103,7, a rádio número 1 da região. Agora você confere então os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Governo encaminha novo Plano Nacional de Educação ao Congresso. Detran deixa de exigir o comprovante de endereço na realização de serviços. Condições climáticas elevam preços de hortaliças e frutas no estado. Emater e OVG assinam termo de doação de safra de piqui. Goiás apresenta avanços em saúde digital aos secretários de todo o país. O Detran vai leiloar 1.100 veículos no dia 5 de julho. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6 horas e 34 minutos. Bem-vindos ao Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. Professores de universidades e institutos federais de educação e o governo federal começaram desde ontem a retomar as atividades acadêmicas, encerrando cerca de 70 dias de greve. Segundo o Sindicato Nacional de Docentes das Instituições de Ensino Superior, as atividades acadêmicas serão normalizadas até o dia 3 de julho. De acordo com o comando, a assinatura do acordo do fim do movimento, que estava marcada para ontem, foi adiada para essa quinta-feira, a pedido da Federação dos Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos e Instituição de Ensino Superior Públicas do Brasil. A solicitação visa dar tempo para a realização da Assembleia, que deverá confirmar a saída dos técnicos administrativos da greve. E bancos associados à Federação Brasileira de Bancos vão padronizar as nomenclaturas de extratos bancários a partir do dia 8 de julho. Inicialmente, essa medida vai incluir várias denominações existentes para as operações de saque e depósito. Posteriormente, a Febraban planeja incluir outras operações financeiras. A meta principal da padronização dos nomes de serviços é melhorar a compreensão das informações aos clientes. O diretor adjunto de serviços da Febraban, Walter Faria, destaca que a medida deve ajudar principalmente pessoas que precisam acessar contas bancárias de mais de uma instituição. 6 horas e 36 minutos. Entenda como funciona a nova meta contínua de inflação nessa matéria com Renê Almeida. O tribunal decidiu nesta quarta-feira manter a meta de inflação em 3% até 2027. Também foi mantido o intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. No entanto, a novidade foi um decreto publicado no Diário Oficial da União que altera o sistema de metas para criar uma meta contínua. Desde 1999, quando o sistema de metas de inflação foi implantado no Brasil, o governo e o Banco Central trabalham para garantir que a inflação esteja o mais próximo possível da meta no acumulado entre janeiro e dezembro de cada ano. A economista e professora dos MBAs da FGV, Carla Beni, explica como fica com a mudança. Quando você usa uma meta contínua, isso significa que ele tem um percentual de inflação para trabalhar como meta, continua com os mesmos 3%, continua com 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo, mas passa a ter uma flexibilidade no sentido de que ele vai usar um período acumulado. Então, por exemplo, de janeiro até janeiro em 2025 vai começar a ser feito esse trabalho. Depois você passa de fevereiro para fevereiro, março a março, e aí você vai trabalhando com uma continuidade desta meta de inflação. Ela afirma que a medida dá mais flexibilidade ao governo e alinha o Brasil com o que já é feito em outros países. A mudança ocorre em meio a críticas do presidente Lula ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela condução da taxa de juros Selic, atualmente em 10,50% ao ano. A Selic é o principal instrumento para conter a inflação no país. Carla Beni comenta como a medida pode influenciar na taxa.
A mudança da meta, ela é uma questão técnica que dá mais flexibilidade para o Banco Central. Se esta flexibilidade der um tempo a mais para que ele não precise tão rapidamente elevar a taxa Selic para combater o processo inflacionário, uma vez que a elevação da taxa Selic não tem eficiência para todas as causas de inflação, isso pode ser algo bom e positivo na medida em que você não precise subir tão rápido a taxa Selic. A chamada meta contínua de inflação começa a valer a partir de 2025. O Conselho Monetário Nacional é formado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, além do presidente do Banco Central. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Razível Santos, apresentou aos secretários de Estado da Saúde de todo o país os avanços implementados em Goiás na área da saúde digital. A exposição aconteceu durante a reunião do Conselho Nacional de Secretários de Saúde nesta quarta-feira em Brasília. A secretaria foi convidada para fazer a explanação devido à expansão tecnológica e também à estruturação de relevantes sistemas em saúde e aos benefícios proporcionados por essa estratégia à gestão e à assistência da população. Razível informou aos participantes que que o avanço em saúde digital é resultante da prioridade dada pelo governo estadual a essa área. Ele acentuou que há 4 anos a secretaria estruturou a Superintendência de Tecnologia, Inovação e Saúde Digital, responsável por idealizar e desenvolver projetos na área da saúde com o uso da tecnologia de ponta e também a inteligência artificial. O presidente da Emater de Goiás, Rafael Gouveia, assinou ontem um termo com a Organização das Voluntárias de Goiás para a doação da safra de piqui desse ano. A iniciativa visa contribuir com a alimentação de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social atendidas pela instituição. A parceria foi firmada durante uma visita da diretoria-geral da UFG, Adriana Melo Caiado, e também a equipe, a sede administrativa da Emater. A diretoria-geral da UFG, Adriana Caiado, comemorou a parceria e ressaltou a importância das doações para manter o trabalho junto às famílias assistidas. Durante essa visita, o presidente da Emater, Rafael Gouveia, convidou toda a diretoria da UFG para conhecer o viveiro de mudas de piqui e o jardim clonal que ficam na sede da instituição. E com o objetivo de desburocratizar procedimentos e facilitar o acesso do cidadão aos serviços, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás deixou de exigir o comprovante de endereço. Até então, esse documento em nome requerente era pré-requisito para a realização de serviços de habilitação e veículos. A portaria estabeleceu que a comprovação pode ser feita de forma verbal ao atendente ou por meio de uma declaração firmada pelo usuário do serviço ou do procurador, se for o caso. Nela, ele vai se responsabilizar sob as penas das leis civil, penal e administrativa pela veracidade das informações. O presidente do Detran, o delegado Valdir, afirma que o intuito é desburocratização de serviços e também democratizar o acesso aos serviços da autarquia. E uma campanha bateu recorde e entregou milhares de cobertores aos municípios de goianos e continua fazendo essa entrega. Vamos conferir os detalhes dessa ação com Natália Carvalho. A campanha Aquecendo Vidas, uma iniciativa do Goiás Social desenvolvida pela Organização das Voluntárias de Goiás, finalizou a doação de 87.500 cobertores novos aos 246 municípios goianos. O investimento feito pelo governo de Goiás superou a casa de 2 milhões de reais. Desde 2019, a iniciativa já doou 365 mil cobertores. A campanha também arrecadou 10.702 peças entre agasalhos e roupas femininas, masculinas e infantis, além de calçados, colchas e cobertores. O número representa o dobro do arrecadado no ano passado, quando foram coletadas 5.714 peças.
A campanha Aquecendo Vidas leva conforto, dignidade e mais qualidade de vida às famílias em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua e entidades sociais cadastradas na OVG em todos os municípios goianos. De Goiânia, Natália Carvalho, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43. E na noite desta quarta-feira, o Juventude venceu o Flamengo por 2-1 de virada pela 12ª rodada do Brasileirão no Alfredo Jaconi. O Juventude fez valer o fator local e com uma boa atuação, especialmente no segundo tempo, manteve a invencibilidade de quase 27 anos, 13 jogos contra o rubro-negro em Caxias do Sul. Com o resultado, o Juventude chegou aos 16 pontos e subiu na classificação. Agora ele é o atual 10º colocado. O Flamengo ficou empatado com o Bahia, com 24 pontos, mas o rubro-negro ocupou a liderança por conta do saldo de gols. O Juventude enfrenta agora o Fortaleza, nesse domingo, às 16 horas, no Castelão. No mesmo dia, o Flamengo recebe o Cruzeiro, no Maracanã, às 18h30. Ambos os jogos serão pela 13ª rodada do Brasileirão. E com bom público na Fonte Nova, o Bahia conseguiu vencer por 2-1 o Vasco nessa quarta-feira e igualou a pontuação do Flamengo na liderança do Brasileiro. Tassiano abriu o placar, Paulo Henrique empatou ainda no primeiro tempo e Stupinã marcou o gol da vitória já na reta final do jogo. Com esse resultado, o Bahia chegou a 24 pontos, a mesma pontuação do líder Flamengo, mas ficou na vice-liderança por conta da diferença de 2 gols de saldo. O Vasco permaneceu na 15ª posição com 10 pontos, um a mais do que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento do Brasileiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 6h45. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária alerta o pecuarista que termina neste domingo o prazo oficial da declaração obrigatória de todo o rebanho existente em propriedades rurais dos 246 municípios goianos. Nessa primeira etapa de atualização do ano, é necessário informar dados como a quantidade de animais, mortes e nascimentos registrados e também a evolução do rebanho no Sistema de Defesa Agropecuário, SIDAGO. Nesse ano, a declaração passou por uma novidade, que é a necessidade de declarar de forma detalhada quantos meses tem cada bovino e bubalino, que na data da declaração tenha entre 0 e 12 meses de idade. É importante ressaltar ainda que pequenos produtores que possuem até 50 cabeças de animais e tenham dificuldade no ato do preenchimento da declaração poderão solicitar o apoio nas unidades operacionais locais da Agrodefesa para auxiliá-los com a atualização de dados no SIDAGO. Servidores das 237 unidades de operação local distribuídas por quase todo o estado estão habilitados a auxiliar o pequeno produtor nessa atividade. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Nunca na história deste país, nós brasileiros pagamos tanto impostos, tributos, taxas federais como neste ano. Mais exatamente, nós desembolsamos do nosso trabalho 1 trilhão e 100 bilhões só nos primeiros 5 meses do ano. Até 31 de maio pagamos tudo isso em impostos federais, tributos federais. Meu Deus do céu. Foi quase 9% descontada a inflação, acima do que pagamos no ano passado, nesses mesmos 5 primeiros meses do ano. É um recorde histórico. Enquanto isso, o presidente Lula deu mais uma entrevista e o dólar foi lá para 5,50 e tantos. Ele disse que, bom, em primeiro lugar, questão de drogas, ele se esquivou de falar. O Supremo ontem decidiu que se tiver até 40 gramas, teve divergência. Fux disse que não acredita nisso e Dino disse que é 25 gramas. Mas até 40 gramas é considerado usuário. Vai ter que ter balança nas delegacias, né? Para conferir. E o sujeito não pode estar com a cadernetinha de clientes no bolso, nem com a balancinha escondida na esquina para vender a maconha, nem com o dinheirinho das vendas. Bom, agora vende pelo Pix. Mas, enfim, o Supremo decidiu com a ressalva de que está valendo isso até que o Poder Legislativo decida. Tem lá, inclusive, um projeto de emenda constitucional considerando crime posse de qualquer quantidade de qualquer droga.
O Supremo está dizendo que não é crime até 40 gramas. Bom, mas enfim, voltemos a Lula. Aí ele disse que esse é um assunto da ciência. É a ciência que vai decidir sobre a droga. É um assunto da economia também. O deputado Osmar Terra já avisou que tem empresas multinacionais doidinhas para investir na maconha aqui no Brasil, né? Empresas que vêm pelo caminho da nicotina. Bom, o que mais que ele falou? Ele está esquecendo, né? Ele não quer falar nisso na entrevista, porque é ano eleitoral. Ele não quer desagradar os maconheiros, nem os drogados, nem os viciados, mas acho que a maioria não é, né? Ele tem que pensar nas famílias, né, que precisam de apoio do Estado. Não é uma questão só da ciência, é uma questão do Estado também, porque precisam do apoio do Estado para recuperar, para tratar, para evitar a droga, para reprimir a droga, para pegar o traficante, para não deixar entrar no país e não deixar cultivar no país as drogas. Ele lavou as mãos, mas olha só, até o Papa já falou nisso. Eu falei para vocês que tinha conversado com o presidente da CNBB, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, quando estava embarcando para o Vaticano, na segunda-feira. E ele já, com certeza, foi a influência dele, porque ele falou com Barroso, ele estava muito triste que Barroso o interpretou dizendo que ele estava desinformado. Não estava desinformado. Ele sabe que isso é liberação de drogas, essas decisões do Supremo. Aí o Papa disse ontem, e por coincidência foi Dia Internacional contra o Tráfico de Drogas, dizendo: tantas histórias de dependentes, e Dom Jaime conhece essas histórias de dependentes, ele me falou disso, tantas histórias de dependentes e suas famílias que é dever moral acabar com a produção e tráfico dessas drogas. E mais, disse o Papa, a redução da dependência das drogas não será alcançada através da liberação de entorpecentes. Perfeito. Pois é, aqui no Brasil, né, com essa, não é crime o porte para uso pessoal. Gente, se vender droga é crime hediondo, quem compra não comete crime. Porque compra e venda necessita de dois lados. Se a venda é criminosa, a compra necessariamente será criminosa. Inclusive porque não haverá a compra, não haverá a venda, se não houver esse comprador. De Brasília, Alexandre Garcia. Seis horas e 50 minutos, vamos para o primeiro intervalo do Jornal Verde Vale. Na volta, você confere que a Anvisa proibiu produtos com fenol em procedimento de saúde ou estético. Vai ver qual foi a repercussão desse ato. Não saia daí, eu volto logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas em ponto, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. Duas equipes da Força Nacional de Segurança Pública foram deslocadas do Distrito Federal do Rio Grande do Sul para reforçar o trabalho de combate ao fogo no Pantanal, em especial no Mato Grosso do Sul. A seca extrema, considerada a maior dos últimos 70 anos, intensificou as queimadas no bioma meses antes do período de maior incidência de fogo. A previsão é que os 40 agentes em 15 viaturas que partiram de Brasília cheguem a Corumbá nessa quinta-feira. O segundo grupo, em 10 caminhonetes e um caminhão de suprimentos, tem a previsão de chegada à região no sábado. Segundo dados divulgados pela Presidência da República, atualmente 145 brigadistas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, 40 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e 53 combatentes da Marinha estão atuando no enfrentamento ao fogo. O número de pessoas em abrigos no Rio Grande do Sul caiu 89% desde o pico da situação de emergência no estado, quando havia 81.200 pessoas em espaços comunitários. A região atingida por chuvas e inundações registrou 8.800 pessoas desabrigadas no último balanço da Defesa Civil Estadual, realizado na terça-feira. Em nota, o Ministério da Saúde informou que atualmente cerca de 200 abrigos ainda estão ativos em 53 municípios gaúchos. Em cooperação com a Secretaria Estadual e gestores municipais, foram coordenadas ações de cuidado da população nos abrigos, atendimento em saúde mental e também o acesso a medicamentos.
O investimento na assistência do povo Yanomami passa de 34 milhões de reais. Quem traz os detalhes desses investimentos é Bruno Moreira. O Ministério da Saúde aponta que o investimento da pasta na assistência do povo Yanomami cresceu quase 2.500% em um ano e meio. O volume de recursos saiu de R$1.300.000 entre 2019 e 2022 para mais de 34 milhões de reais desde o início do ano passado. Obras de saneamento e em unidades de saúde estão entre os principais investimentos, de acordo com o secretário de Saúde Indígena, Veibe Tapeba. Nós temos reforçado a nossa atuação no território Yanomami, além da força de trabalho, estamos concentrando todos os nossos esforços para garantir condições de funcionamento das nossas unidades de saúde, seja para os nossos profissionais que estão entrando no território, cumprindo escala diferenciada de serviço, seja para a nossa população indígena. As melhorias no saneamento incluem implantações e reformas de sistemas de abastecimento de água e de módulos sanitários domiciliares. A assistência aos Yanomami também envolve intervenções em unidades básicas de saúde indígena, na Casa de Saúde Indígena, na sede do Distrito Sanitário Especial Indígena e em polos base de saúde. O secretário ainda chama a atenção para a ampliação no número de profissionais no território. Nós tínhamos 690 profissionais de saúde indígena, conseguimos elevar esse número para 960, já estamos chegando a 1.200 profissionais, a nossa intenção até o final desse ano a gente alcançar o número de 1.600 profissionais de saúde contratados diretamente pelo nosso Distrito Sanitário Especial Indígena, que é a nossa unidade descentralizada lá em Roraima. Nós temos uma atuação, inclusive com o programa Mais Médicos, nós encontramos um território que tinha apenas 4 médicos atuando em todo o território e nós estamos atualmente com 40 médicos podendo fazer essa ação de assistência. O Ministério da Saúde também iniciou nesta semana uma série de treinamentos para aprimorar as políticas de saúde e de cuidado aos Yanomami. Profissionais que atuam no território indígena estão sendo qualificados para reduzir urgências obstétricas e neonatais, aperfeiçoar o diagnóstico e o tratamento contra a malária e melhorar a triagem nutricional da população. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária emitiu um alerta aos produtores de tomate do estado de Goiás. O prazo para o transplantio das mudas de tomate rasteiro destinado à indústria e das mudas de tomate tutorado cultivadas em alguns municípios específicos termina no dia 30 de junho. Essa medida fitossanitária é parte da instrução normativa e visa evitar a contaminação por geminivírus transmitidos pela mosca branca ao garantir a ausência de plantas de tomate entre novembro e janeiro, quando há maior incidência do inseto nas principais áreas de cultivo do estado. Segundo dados da Agrodefesa, o calendário abrange o transplantio de tomate rasteiro em todos os 246 municípios goianos. Já para o tomate tutorado, a medida é válida para municípios como Morrinhos, Itaberaí, Turvânia, Cristalina, Lusiânia, Silvânia, Orizona, Vianápolis, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba e Goianésia. E o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade abriu seu novo processo seletivo. Inscreve até o dia 27 de junho, hoje, para preencher 5 vagas e formar cadastro de reserva no cargo de agente temporário ambiental. Os selecionados vão atuar no Núcleo de Gestão Integrada Meandros do Araguaia, na área da gestão da unidade de conservação, com lotação em Luiz Alves, São Miguel do Araguaia, no estado de Goiás. A função exige apenas o ensino fundamental, idade de 18 anos. O Instituto oferece o salário de R$ 1.412 a cada 40 horas semanais. 7h06. A Polícia Civil incinerou 5 toneladas de drogas. Detalhes dessa operação com Natália Carvalho. A Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, com apoio tático do GT3, promoveu a incineração de cerca de 5 toneladas de drogas. Além das ações repressivas no combate ao tráfico de drogas, cabe à DENARC o armazenamento e a destruição de todas as drogas apreendidas pelas forças de segurança estaduais.
A ação ocorreu no âmbito da Operação NARC 2, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo dessa diretoria é integrar as forças de segurança pública na prevenção e repreensão qualificada ao tráfico de drogas em todas as unidades da federação. De Goiânia, Natália Carvalho, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e 7 minutos. E o Fortaleza dominou o Palmeiras do início ao fim na noite dessa quarta-feira e venceu por 3-0 no Castelão. Isso jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici conseguiu aproveitar as mudanças promovidas por Abel Ferreira para construir o resultado com facilidade. Lucero com um gol em cada tempo e Bruno Pacheco com um golaço na segunda etapa decidiram um confronto que fez o Verdão interromper uma sequência positiva de 5 vitórias consecutivas. O Fortaleza ganhou posições na classificação e agora com 17 pontos ocupa a 9ª colocação. O Palmeiras, que poderia liderar o torneio sozinho, caiu para a 4ª posição com 23 pontos. E o Atlético Mineiro lutou até o fim e foi coroado com a vitória por 2-1 sobre o Internacional na noite dessa quarta-feira no Heriberto Rios, em Criciúma. Os gols saíram no segundo tempo. No primeiro tempo, Cadu abriu o placar aos 8 ao cabecear o escanteio cobrado por Scarpa, que ainda pegou em Igor Rabelo antes de morrer no fundo das redes. Os gaúchos deixaram tudo igual com Alan Patrick, que errou o pênalti, mas pegou o rebote e guardou aos 21 minutos. E o lance, aliás, marcado por Luiz Flávio de Oliveira consultar o vídeo e revisar a marcação, pois não tinha dado a infração de Igor Rabelo em Wesley. O Galo tentaria a vitória com o Hulk no fim, mas o atacante perdeu 2 chances. E o chute de Paulinho, que Fabrício operou um milagre. A coroação só veio aos 51 minutos, quando o Hulk fez uma bela jogada. A defesa do Internacional não tirou e Rômulo então garantiu o resultado para os visitantes. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7 horas e 9 minutos. A quarta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho operando no campo misto na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 57,07 e R$ 67,45. Vencimento julho 24 foi cotado a 57,7, uma queda de 0,09%. O setembro 24 valeu R$ 59,95, com ganho de 0,32%. O novembro 24 foi negociado a R$ 63,90, com alta de 0,38%. O janeiro 25 teve o valor de R$ 67,45, uma elevação de 0,52%. O analista de mercado, Vlamir Brandalize, destacou que a Bolsa Brasileira está seguindo a lógica de que a safrinha começou bem, mas deve apresentar problemas daqui para frente. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas e 10 minutos e o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem fixar em 40 gramas ou 6 plantas fêmeas de cannabis sativa a quantidade de maconha para caracterizar o porte para uso pessoal e diferenciar usuários e traficantes. A definição é um desdobramento do julgamento no qual a Corte decidiu ontem descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. O cálculo foi feito com base nos votos dos ministros que fixaram a quantia entre 25 e 60 gramas nos votos favoráveis à descriminalização. A partir de uma média entre as sugestões, a quantidade de 40 gramas foi fixada. E as entidades reagiram à decisão da Anvisa que proibiu o peeling de fenol. A Adriana Mesquita é quem traz essas informações. Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibir a venda de produtos à base de fenol e o uso da substância em procedimentos no Brasil, diversas entidades reagiram à decisão. A restrição imposta pela Anvisa vale tanto para fins estéticos quanto de saúde em geral, mesmo para quem for médico. O Conselho Federal de Medicina avalia a medida como excessiva. A vice-presidente da entidade, doutora Rosilane Rocha, diz que o CFM
CVM já alertava as autoridades sobre problemas envolvendo o uso do fenol em tratamentos estéticos realizados por outros profissionais. Procedimentos privativos de médicos não podem ser realizados por profissionais não médicos. Nós temos uma legislação, devemos obedecê-la. O fenol, sendo utilizado da forma correta por profissionais médicos, é um procedimento seguro para o paciente, porque ele será realizado da forma correta, num ambiente seguro e por profissional habilitado legalmente. A proibição da comercialização do fenol nos parece muito negativa e extrema. Por isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia também se posicionou contra a decisão da Anvisa. O presidente da entidade, Heitor de Sá Gonçalves, considera um equívoco proibir o uso de fenol pelos médicos habilitados como dermatologista e cirurgião plástico. Ele nega a falta de evidências para comprovar a eficácia e a segurança do produto, problema alegado pela agência. Nós temos muitas evidências, várias evidências de eficácia e de segurança do fenol quando realizado com os cuidados imprescindíveis, como monitoramento cardíaco, hepático, renal, conhecimento da técnica e controle do pós, controle da possibilidade de infecção cutânea ou até de infecção grave. A decisão da Anvisa veio após a morte do empresário Henrique Silva Chaves, de 27 anos, depois da aplicação do peeling de fenol em São Paulo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Adriana Mesquita. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. O novo relatório da Organização das Nações Unidas indicou que os problemas decorrentes do consumo de drogas se agravaram em todo o mundo ao longo de 2022, com o surgimento de novos opioides sintéticos e um aumento sem precedentes da demanda por outras substâncias psicoativas. Segundo a mais recente edição do Relatório Mundial sobre Drogas, que a organização divulgou ontem, o Dia Internacional de Combate às Drogas, em 2022, mais de 292 milhões de pessoas consumiram alguma substância psicoativa, um aumento de 20% em 10 anos. E 7 em cada 10 transações bancárias realizadas no ano passado foram feitas por meio dos celulares. Percentual sobe para 8 em cada 10 transações se forem consideradas também as operações feitas pela internet ou por meio de mensagens instantâneas. Isso é o que aponta o segundo volume da pesquisa Febraban de tecnologia bancária feita pela Deloitte, divulgada ontem, durante o evento Febraban Tech da Transamérica Expo Center na capital paulista. Entre 2019 e 2023, as transações que utilizaram o smartphone cresceram 251% no Brasil. Só no ano passado foram feitas 130 bilhões de operações bancárias por meio de smartphones, o que significou um aumento de 22% em relação ao ano de 2022. O presidente Lula assinou nesta quarta-feira o projeto de lei que institui o novo Plano Nacional de Educação para o período de 2024 até 2034. O texto, encaminhado para a análise do Congresso Nacional, prevê 18 objetivos compreendidos nas temáticas da educação infantil, alfabetização, ensino fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior, estrutura e funcionamento da educação básica. A proposta contém 58 metas e para cada meta um conjunto de estratégias que expressam as principais políticas, programas e ações envolvendo a União, os estados e os municípios para o alcance dos objetivos propostos. E o encontro vai discutir a regulamentação do uso de agrotóxicos. Quem traz os detalhes é Janaína Oliveira. O encontro no Congresso Nacional em Brasília vai debater nesta quinta-feira o uso indiscriminado de agrotóxicos. Entre outros temas, também serão debatidos as consequências do produto para a saúde humana e para o meio ambiente e as possíveis soluções para o tema. Além de parlamentares, várias entidades participarão da Conferência Internacional rumo ao Marco Regulatório Internacional para Agrotóxicos. Entre elas, o Ministério Público do
do Trabalho. Para o procurador do MPT, Pedro Serafim, estabelecer um marco regulatório internacional é essencial para garantir, por exemplo, que agrotóxicos que têm o uso proibido em outros países, mas que têm a fabricação liberada, não cheguem ao nosso país. Você não pode admitir que países da Europa, por exemplo, tenham banido diversos princípios ativos, como o caso da atrazina, mas que fabricam e exportam para outros países, principalmente do Sul, no caso do Brasil. Então, diminuir essa assimetria ou mitigar essa assimetria é de grande importância. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, mais da metade dos agrotóxicos usados no Brasil hoje são banidos em países da União Europeia e nos Estados Unidos. A OMS alerta que os agrotóxicos causam anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas. Pedro Serafim ressalta que, mais do que nunca, é preciso discutir o assunto e partir para a criação de normas mais rígidas. No Brasil, o glifosato, as partículas na água sejam 5.000 vezes mais do que na União Europeia. São pessoas, as pessoas são iguais, né? Então, essas coisas assim precisam ser discutidas, a legislação precisa ser atualizada, esse marco precisa ser provocado. A Conferência Internacional rumo a um marco regulatório internacional para agrotóxicos que ocorre nesta quinta-feira no Congresso Nacional é a primeira que debaterá o tema. Uma segunda está marcada para acontecer em Bruxelas, na sede do Parlamento Europeu, no dia 29 de outubro. O propósito final dessas duas conferências é incentivar a criação de um marco regulatório internacional no âmbito da Organização das Nações Unidas para o tema dos agrotóxicos, tendo em vista a insuficiência das convenções existentes. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30. A Polícia Civil do Piauí prendeu ontem 8 pessoas suspeitas do golpe do falso parente contra vítimas de Teresina, que chegaram a perder no total cerca de R$40 mil. Os golpistas se passavam por familiares das vítimas e pediam Pix usando contas de laranjas. Eles foram presos aqui no estado de Goiás e também no Maranhão. As vítimas denunciaram os crimes à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil, que investigou os crimes e chegou aos suspeitos. A maioria deles, conforme o delegado Humberto Mácula, o titular da delegacia, já tem passagens por crimes como roubo e até mesmo homicídio. Agora eles vão responder por crimes de estelionato e associação criminosa. Eles fizeram pelo menos 3 vítimas em Teresina, que juntas perderam R$40 mil. E o mais recente boletim da Companhia Nacional de Abastecimento revelou que as médias de preços e variações de hortaliças e frutas, tanto a nível nacional quanto estadual, foram impactadas pelas condições climáticas durante o mês de maio. No âmbito nacional, a batata teve uma elevação significativa de 39%, alcançando um valor de cerca de R$ 5,36 o quilo. Em contrapartida, a cebola registrou um declínio de 9%, com preço médio de R$ 6,25 o quilo. Aqui no estado de Goiás, a batata registrou o preço médio de R$ 5,43, uma variação positiva de 57% em relação ao mês de abril. A cebola, por outro lado, apresentou um preço médio de R$ 6,26. No mercado de frutas, a melancia se destacou como a que mais encareceu no período, apresentando um preço médio de R$ 3,48, uma variação positiva de 12% em relação ao mês anterior. A banana, no entanto, aqui no estado, teve uma variação negativa de 20%, com preço médio de R$ 4,80 o quilo. O Departamento Estadual de Trânsito vai leiloar aqui em Goiás 1.100 veículos no próximo dia 5 de julho, a partir das 9 da manhã. Os lotes vão estar abertos para a visitação de 2 a 4 de julho. Serão leiloados veículos recuperáveis e sucatas aproveitáveis com o motor inservível. Para prevenir golpes, a autarquia orientou que os interessados consultem apenas os canais oficiais. Nesse certame são os sites do Detran de Goiás e da MC Leilão. Pessoas físicas poderão participar do leilão de veículos recuperáveis. Já a aquisição de sucatas só pode ser feita por pessoa jurídica, cujo objeto social seja a desmontagem e o comércio de peças e acessórios usados de veículos.
Essas empresas devem ainda estar cadastradas nos Detrans de origem ou em Goiás, nos termos da lei estadual. E a Nota Goiana e o time do Coração têm sorteio marcado nesta quinta-feira. Vamos conferir o horário com Ágata Couto. A Secretaria da Economia distribuirá nesta quinta-feira premiações no valor total de R$1.200.000 pelo programa Nota Fiscal Goiana e pelo time goiano do Coração. Serão sorteadas 200 mil em dinheiro aos consumidores inscritos e 1 milhão para os clubes de futebol. No total, foram gerados mais de 4 milhões em bilhetes para essa premiação, um aumento de 28% em relação ao mesmo mês do ano passado. Cada bilhete equivale a R$100 em compras com CPF. Logo após o sorteio, os nomes dos vencedores serão divulgados no site goiás.gov.br/NF Goiana. No mesmo endereço, os ganhadores poderão preencher os dados necessários para receber o prêmio. De Goiânia, Ágata Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34. E a Venezuela está classificada para as quartas de final da Copa América. Na noite de ontem, a equipe Vinotinto bateu o México por 1-0 e chegou a 6 pontos e carimbou a ida para a próxima fase. Equador e México, com 3, jogam entre si. Vão disputar a segunda vaga no domingo. O gol foi marcado pelo artilheiro Rondon de pênaltis e foi também numa cobrança de penalidade que o goleiro Rafael Romo fez história. Já no fim do segundo tempo, defendeu uma cobrança de Pineda que assegurou a vitória e a classificação da equipe. Com 6 pontos, a Venezuela já está na próxima fase. No domingo, faz jogo protocolar com a eliminada Jamaica, às 21 horas. O outro jogo, porém, define o futuro do Equador e México. Ambas as seleções têm 3 pontos e jogam no mesmo horário, também às 21 horas. Em caso de empate, passa o Equador, que hoje tem saldo de gols superior. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h35. E o mercado da soja teve uma quarta-feira bastante volátil. Testou os dois lados, mas encerrou o dia com pequenas baixas de 0,5 a 4,5 pontos nos contratos mais negociados. O julho fechou o pregão a $11,62 e o novembro, a referência para a safra americana, $11,07 por bushel. Parte das perdas da soja na Bolsa de Chicago, segundo explicaram os analistas de mercado, se deu pela nova disparada do dólar frente ao real. A moeda americana caminha para fechar a quarta-feira acima de 5,50 e com mais de 1,3% de alta, mais uma vez repercutindo as falas do presidente Lula. O governo de Goiás entregou cartões do aluguel social em 8 municípios nessa semana. Leandra Matos é quem traz os detalhes. A Agência Goiana de Habitação, a GEAB, e a Secretaria de Estado da Infraestrutura entregam nesta semana 702 cartões do programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social em 8 municípios goianos. Entre as cidades atendidas estão Goianápolis, Nova América, Niquelândia, Colinas do Sul, Itajá, Cavalcante, Teresina de Goiás, Vila Propício e Divinópolis. Os atendimentos começaram na segunda-feira por Goianápolis e Nova América. A modalidade Pra Ter Onde Morar Aluguel Social já alcançou mais de 53 mil famílias goianas, em períodos distintos, com capacidade de atendimento simultâneo a cerca de 40 mil famílias. O auxílio de R$ 350 para custeio de aluguel habitacional, destinado a famílias que não possuem imóveis e não têm condições de arcar com a moradia própria, dura 18 meses. O objetivo é dar às famílias que se enquadram no perfil socioeconômico o tempo necessário para a reestruturação financeira. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias.